E aí, beleza? Meu nome é Rafael Magalhães e eu vou falar sobre uma ferramenta muito utilizada em Data Science e dados e uma ferramenta que eu acho imprescindível para quem está aprendendo Python no começo, tá? O que que é essa ferramenta? É um conjunto de ferramentas que engloba o Jupyter Notebook e algumas bibliotecas utilizadas em Data Science, que é o chamada ferramenta Anaconda, né? É como se fosse um combo de ferramentas. Então, para você baixar ele, você entra no site aqui anaconda.com e você já vai dar de cara com a aba, com a página, né, de download. Você clica em download, clica lá no executável e executa até instalar essa ferramenta. Junto com ele, ele já vem o Python, então você não precisa instalar o Python antes, mas se você tiver instalado não tem problema. E a outra ferramenta que é o Jupyter Notebook, que eu vou mostrar mais à frente. E qual que é a principal vantagem é, desse recurso, desse combo? É principalmente, além das bibliotecas focadas em data science, também o Jupyter Notebook. Eu vou falar dele mais à frente, tá bom? Então, para acessar o Jupyter Notebook, ele que estava executando, você vem aqui após instalar essa ferramenta da Anaconda e procura aqui por Jupyter Notebook. E aqui você vai encontrar o Jupyter Notebook Anaconda 3, está vendo? Ao clicar nele, ele vai abrir como se fosse um terminal. O que é isso? Ele está criando como se fosse uma máquina virtual e aí ele vai abrir essa máquina no seu navegador, numa nova aba. No seu localhost, né? Hospedado no localhost, na porta 8888. E aqui ele vai abrir diretamente na pasta do seu usuário do Windows, onde você tem a sua pasta downloads, documentos, música e assim por diante, tá? E aqui a gente vai entrar em documentos para poder criar o nosso arquivo aqui. Beleza. Antes de continuar, qual que é a principal vantagem desse Jupyter Notebook? Esse Jupyter Notebook é como se fosse um arquivo do Python, só que com alguns adicionais, algumas melhorias. Quais são essas melhorias? Você consegue adicionar alguns textos entre os códigos do Python, tá? E a segunda maior vantagem, que para mim é a primordial, principalmente para quem está começando, é que você consegue fazer o seu código particionado e rodando parte a parte do seu código sem precisar terminar e executar e ver que deu algum erro. Você consegue ir verificando se está funcionando legal o seu código, parte a parte, tá? Essa é a maior vantagem dele. Então, para criar um arquivo, você vem aqui em New, Notebook usando Python 3, tá? E ele vai criar um notebook vazio aqui. Ele sempre vem com esse nome Untitled, que é praticamente sem título. E aí você renomeia para o que você precisa aí. Então, aprendizado Jupyter. Vamos mudar um pouco o nome aqui, tá? E aí vamos lá, essa cara do notebook, né? Ele vem com uma célula, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de célula. E por padrão, ele vem com uma célula de code, de código. Então aqui você pode escrever um código em Python, tá? Direto. Ahn, Escrevi o código, eu clico em Run, ele vai rodar aqui e mostrou no terminal, entre aspas, no terminal aqui, né? Ele mostrou, imprimiu o que a gente escreveu em print aqui, tá bom? E aí vocês podem verificar que antes de rodar ele estava com essa lista, esse colchete vazio. Quer dizer que ele não foi executado essa célula. E quando ele está executando, aparece um asterístico aqui. Então, dependendo da célula, se tiver bastante coisa, ele vai estar processando, então ele vai estar rodando, vai aparecer um asterístico aqui. Quando ele termina de executar, ele coloca um número aqui. O que, que é? É tipo assim, eu gerei essa célula, rodei esse código e vou rodar outro, tá? Hum, ok, vou rodar essa célula. E aí ele foi para o número 2. Se eu vier aqui e rodar novamente essa célula, reparem,
ele vai para a célula 3. Então é por ordem. Qual que foi a última célula a ser rodada, tá? Ele vai adicionando um número aqui. Beleza. Até aqui nada tão diferente. Agora, diferente assim, a vantagem que tá vendo, eu particionei meu código aqui, fui fazendo por etapas. E agora vem aquela parte de escrever entre alguns códigos. No meio do código tem alguns escritos. No Python, naturalmente, se eu colocar jogo da velha, eu escrevo um comentário. Esse comentário não aparece no código e o Python não reconhece como código, tá? Então, se eu executar aqui, ó, não vai acontecer nada. Ele vai considerar como um comentário, tá? Só que no Jupyter Notebook eu consigo transformar essa célula em Markdown, que é como se fosse uma linguagem, não é bem uma linguagem, mas vocês podem verificar isso depois no Google, pesquisa em Markdown, vocês vão entender melhor toda, toda essa linguagem, entre aspas, tá? E eu converter em Markdown aqui, perceba que o colchete aqui sumiu, tá? E aí tem algumas vantagens de utilizar o Markdown. Então aqui, ó, por exemplo, jogo da velha, título. Dois jogos da velha, subtítulo. Três jogos da velha, título. E um texto qualquer. Aqui, do jeito que ele está aqui, ele não foi executado. Eu também preciso clicar em Run. Tá vendo? Agora sim ele está aparecendo do jeito que deve aparecer. Percebam que tudo que estava com o jogo da velha ficou em negrito. E de acordo com a quantidade de jogo da velha que eu fui jogando na frente, ele vai me indicando uma fonte maior ou menor. Então, um jogo da velha é uma fonte maior, dois jogos da velha é uma fonte menor, três jogos da velha é uma fonte menor, um texto como um texto normal, tá bom? Essa aqui é uma das vantagens do Jupyter Notebook. Então, posso colocar um texto explicativo aqui dessa parte do código e posteriormente colocar mais um código, tá? Por exemplo, teste igual a 1. Roda aqui o código e embaixo print teste. Beleza. Ele me deu aqui que o teste, que essa variável teste, tem um valor igual a 1. Perfeito. E aí aqui tem alguns atalhos, tá? Como por exemplo, eu sempre tenho que selecionar a célula até ela aparecer em azul, tá? Cliquei aqui, ficou azul. Agora sim, eu consigo colocar B para adicionar uma célula abaixo. Percebam que ele sempre vai adicionar uma célula no modo code, que é para criar um código em Python, tá? Nunca em Markdown, é padrão isso. Se eu apertar A, ele vai criar uma célula acima, tá? É que aqui não está mostrando, mas vamos pegar um exemplo desse aqui, ó. Se eu apertar A, ele adicionou uma célula aqui em cima, tá? Para eu excluir a célula, é apertar DD duas vezes. Ó, opa. DD, 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 DD. Para eu converter essa célula em Markdown, eu aperto M. Para converter em code, Y. Ele volta para código. Beleza, show de bola. Agora, se eu voltar aqui, eu consigo voltar em documentos. Perceba que esse notebook ele está em verde. O que quer dizer? Ele está rodando, running. Ele está rodando, como se eu não tivesse parado de executar esse código, tá? Esse kernel. E aí eu posso vir aqui, selecionar, shutdown, ele vai parar, tá bom? Ele vai apagar todas as células todas as variáveis que foi criado nesse notebook. E aí, se eu quiser de novo, eu tenho que vir aqui. Por exemplo, ó, eu vou nessa célula aqui, eu tinha colocado que essa variável é igual a 1. Se eu vier aqui e dar o run,
perceba que ele vai dar um erro, falando que teste não foi definido. Por quê? Eu preciso executar essa célula novamente, porque todas as variáveis foram perdidas, tá? Então eu executo aqui, agora eu executo aqui novamente, e agora ele reconheceu que teste é igual a 1. Beleza, percebam que eu tenho um outro arquivo .py, ele não abre esse arquivo, eu vou mostrar no VS Code. Eu particularmente eu gosto de usar o Jupyter Notebook no VS Code, tá? Então vou abrir aqui o VS Code e para eu abrir aqui um arquivo em Notebook, que é a extensão .ipynb, diferente do arquivo Python oficial do Python, que é .py, eu preciso vir aqui no VS Code e aqui na aba lateral esquerda você tem a opção extensões. E aqui eu pesquiso por Jupyter, vai aparecer essas 4 extensões oficial da Microsoft. Você clica aqui e instala. No meu caso já está instalado, não está aparecendo a opção de instalar, mas você instala essas 4 extensões, tá bom? Aí sim você consegue abrir um arquivo em Jupyter e poder executá-lo. Então aqui eu estou na mesma pasta, que é os documentos, tá? E aqui a gente está com aquele mesmo arquivo. Ó, eu cliquei aqui em cima do arquivo e eu estou com o mesmo arquivo aberto aqui. Tudo que a gente executou naquele Jupyter no navegador. Tá vendo? É o mesmo arquivo, ó. E aqui de cara você pode verificar que ele tem um modo Dark no VS Code. Eu particularmente gosto bastante, mas a principal vantagem não é nem por isso, tá? Isso a gente consegue também mudar no Jupyter Notebook, mas é um pouco trabalhoso. Mas por padrão no VS Code ele vem nesse modo Dark, que eu particularmente gosto bastante. E aqui no VS Code eu tenho algumas vantagens, tá? A primeira vantagem é que eu tenho já alguns menus mais claros aqui para mim, mais opções, mais. Vou exemplificar isso. Por exemplo, se eu quiser excluir essa célula, eu tenho a opção aqui já de excluir, tá vendo? Aparece aqui a opção e também apertar como atalho DD. Tá? Pronto, excluí. Também aparece aqui para mim do lado esquerdo a opção de executar essa célula, em vez de eu ter que apertar aqui em cima, tá? E aí reparem uma coisa, toda vez que ele executa uma célula aqui, ele aparece como está carregando, os segundos que ele leva para executar essa célula, tá? E quando ela é finalizada, ele coloca como um cheque aqui, que deu OK. Essa aqui é uma outra vantagem também do VS Code, ele mostra os segundos que foi executada aquela célula, tá? Aqui eu consigo excluir todas as saídas, por exemplo. Eu printei aqui o Lamundo, apareceu aqui como se fosse um terminal. Eu posso limpar tudo, ó, sumiu tudo. E também posso reiniciar o kernel, que é aquilo lá que eu tinha falado sobre as variáveis. Por exemplo, se eu apertar em print aqui, ele vai dar erro, porque não foi definido. Lembra que essa célula não tem nenhum número e ela não foi executada. Então, vem aqui, executa essa célula. Falei que essa variável é igual a 1. E, posteriormente, coloco em printar, ele vai falar que é igual a 1. E aí, se eu vier aqui em reiniciar novamente, ó, e limpar todas as saídas, eu venho aqui em print, ele vai dar erro novamente. Então, eu preciso vir aqui, executar de novo, executar de novo. Beleza? Outra coisa legal que tem aqui, eu tenho a opção de executar tudo. Então, eu quero executar todas as células de uma vez. Obviamente, é por ordem, ele vai executar essa aqui de cima primeiro, depois essa, depois essa, depois essa, e assim por diante, tá? Então, vou pegar um exemplo, vou excluir essas células, vou limpar tudo a saída e reiniciar para vocês verem como que é o executar tudo. Ó, ele executou, executou, executou e já era. Então, ele executou tudo. Beleza? Outra vantagem aqui é que quando eu venho aqui no meio da célula, aparece a opção de eu adicionar como código o Markdown. Então ele vem aqui em código, adicionou uma célula para código e outra aqui em Markdown. Beleza? Essas aqui são algumas vantagens do VS Code. E se você vier aqui
no explorador de arquivos, né? Você vai ver que ele tem um ícone, tipo de um caderno, como se fosse um caderno. E o arquivo oficial do Python, arquivo .py, ele mostra com o ícone do Python, tá vendo? Tem uma pequena diferença aqui. E aí, o que eu posso fazer? Por exemplo, esse código que eu fiz aqui, depois que eu testei, fiz o código parte a parte, fui aprendendo, legal, tá funcionando, agora eu quero deixar num código do Python, eu venho aqui, por exemplo, crio um novo arquivo, .py, que é um arquivo Python, e eu posso copiar os códigos que foram feitos aqui, tá? Que ele vai salvo, né? Fica mais clean, fica mais bonito de se ver, mais simples, né? E aí, se eu executar aqui, ele vai funcionar normalmente. Aqui, ó, Olá Mundo e o número um, beleza? Acho que esse primeiro vídeo é um vídeo de introdução a essa ferramenta, que é muito importante para quem está aprendendo a utilizar Python usando dados. E vai ter outras séries de vídeos que eu vou criar depois desse, né? O outro vídeo posterior a esse vai ser sobre listas e assim por diante. E espero que você tenha gostado, que tenha explicado o porquê dessa ferramenta, qual a importância dessa ferramenta. E é isso, muito obrigado por estar até o final do vídeo aí.